Existe um erro silencioso que se repete todos os dias, e o mais curioso é que ele nasce com boa intenção. Muitas mulheres acreditam que ao usar palavras como amor, querido, meu bem, estão criando proximidade, carinho, conexão. E no começo pode até parecer que funciona, mas com o tempo algo começa a mudar. A intensidade diminui, o impacto enfraquece e aquilo que parecia especial se torna comum. O problema não está na palavra em si, mas no que ela representa hoje. Essas expressões foram usadas tantas vezes, em tantos contextos diferentes, por tantas pessoas, que perderam força emocional. Elas deixaram de ser únicas, viraram padrão. E quando algo se torna previsível, ele deixa de gerar emoção verdadeira. Pense nisso com clareza. Se todo mundo usa as mesmas palavras, o que diferencia você? O que faz com que ele sinta algo diferente ao ouvir você? Nada. Porque o cérebro humano responde ao que é novo, ao que é específico, ao que carrega significado real, e não ao que já foi repetido 1000 vezes sem profundidade. E aqui está o ponto mais importante: conexão não vem da repetição. Vem da sensação. Um homem não se conecta com o rótulo que você usa para chamá-lo. Ele se conecta com o que ele sente quando está com você. E quando as palavras são genéricas, o sentimento também tende a ser superficial. Existe também um outro efeito que quase ninguém percebe. Quando você usa termos como amor ou querido cedo demais ou de forma constante, você pode acabar criando uma falsa intimidade. Parece próximo, mas não é profundo. Parece intenso, mas não é construído. E o problema da falsa intimidade é que ela não sustenta nada. Ela cria uma ilusão de conexão que na prática não tem base sólida. Agora compare isso com uma comunicação mais consciente. Quando você escolhe palavras que carregam intenção, que refletem o momento, que mostram algo específico sobre ele, o impacto muda completamente, porque deixa de ser automático e passa a ser significativo. E significado é o que cria memória emocional. Outro ponto essencial é o valor percebido. Tudo que é fácil demais, comum demais, acessível demais, perde peso. E isso não se aplica apenas a comportamentos, mas também à linguagem. Quando suas palavras não exigem atenção, quando não provocam pensamento, quando não criam emoção, elas passam despercebidas. E não se trata de parar de ser carinhosa ou de se tornar distante. Pelo contrário, trata-se de elevar a qualidade da sua comunicação, de sair do automático e entrar no consciente. De trocar quantidade por impacto, porque poucas palavras, quando bem colocadas, têm muito mais força do que muitas palavras vazias. Agora conecte isso com algo mais profundo. Quando você entende que palavras constroem percepção, você começa a moldar a forma como ele te enxerga. Você deixa de ser apenas mais uma pessoa que repete padrões e se torna alguém que se comunica de forma diferente. E o diferente chama a atenção. O diferente permanece. Mas existe um detalhe que muda tudo. Não adianta trocar palavras se a intenção continua superficial. A força da comunicação vem da verdade por trás dela. Se não há sentimento real, nenhuma palavra vai sustentar. Mas quando existe verdade, até o simples se torna poderoso. E é exatamente por isso que você precisa ir além do óbvio. Porque o óbvio não marca. O óbvio não cria conexão profunda. O óbvio passa e é esquecido. No final, não são as palavras mais usadas que conquistam. São as que fazem sentir algo que ele não sente com mais ninguém. Existe uma diferença fundamental que muda completamente a forma como uma conexão é construída. E quase ninguém presta atenção nisso. Não são as palavras bonitas que criam vínculo.
Não são os apelidos carinhosos que fazem alguém se envolver de verdade. O que realmente conecta é a emoção que aquela palavra desperta. Pense nisso com profundidade. Você pode dizer algo fofo, algo romântico, algo que soa bem na superfície e ainda assim não gerar impacto nenhum. Por quê? Porque o cérebro humano não se conecta com estética, ele se conecta com sensação. Se não existe emoção por trás do que está sendo dito, a mensagem até chega, mas não permanece. Agora compare isso com uma frase simples, direta, mas carregada de verdade, algo que faz ele parar por um segundo, que faz ele sentir algo diferente, que foge do padrão. Nesse momento, você não está apenas falando, você está criando uma experiência emocional. E é isso que marca. Existe um detalhe importante aqui. Homens, muitas vezes, não são estimulados emocionalmente de forma profunda. Eles recebem elogios superficiais, palavras genéricas, interações previsíveis. Então, quando surge alguém que comunica de forma diferente, que ativa sentimentos reais, isso se destaca imediatamente, não porque é complicado, mas porque é raro. E o que torna algo raro? A intenção. Quando você fala com intenção, cada palavra carrega peso. Não é automático, não é repetido, não é vazio. Existe presença ali, existe consciência, e isso muda completamente a forma como ele recebe o que você diz. Agora perceba como isso se conecta com o comportamento. Muitas pessoas falam para preencher, encher silêncio, para manter conversa, para não perder a atenção. Mas quando você entende o poder da emoção, você não fala por falar, você fala quando existe algo a ser sentido. E isso cria impacto. Existe também um fator psicológico forte envolvido nisso. Emoções criam memória. Tudo aquilo que faz alguém sentir algo intenso, positivo ou negativo, tende a ser lembrado. E quando suas palavras estão ligadas a uma sensação positiva, você automaticamente se associa a essa experiência. Ele não lembra apenas do que você disse, ele lembra de como se sentiu ao ouvir. E isso constrói algo muito mais profundo do que qualquer tentativa de impressionar, porque você não está tentando parecer interessante, você está sendo significativa. E significado é o que diferencia presença de passagem. Agora pense em como isso transforma a dinâmica. Em vez de usar palavras que qualquer pessoa usaria, você começa a escolher expressões que têm contexto, que têm direção, que têm verdade. E isso cria uma conexão que não depende de esforço exagerado, porque ela nasce de algo real. Mas aqui está o ponto mais importante. Emoção não pode ser forçada. Se não existe verdade no que você diz, o outro percebe, mesmo que inconscientemente. A energia não se sustenta. Então, antes de pensar em quais palavras usar, pense no que você realmente sente. Porque quando há autenticidade, até o simples ganha profundidade. E quando isso se torna natural, algo inevitável acontece. Sua comunicação deixa de ser comum, ela passa a ter identidade. Ele começa a associar você a algo que ele não encontra com facilidade. E isso cria valor. E valor não precisa ser anunciado, ele é percebido, ele é sentido. Ele se manifesta na forma como o outro reage, na atenção que ele te dá, na forma como ele se envolve. No final, não são as palavras mais bonitas que criam conexão. São aquelas que fazem ele sentir algo que não consegue ignorar. Existe uma palavra que muda completamente a forma como um homem se posiciona dentro de uma conexão. E o mais interessante é que ela não tem nada a ver com romance direto, nem com sedução óbvia. Ela ativa algo muito mais profundo. Quando uma mulher diz com verdade, eu confio, algo acontece internamente que não pode ser ignorado.
Pense nisso com clareza. A maioria das interações hoje é construída sobre dúvida, teste e insegurança disfarçada. Pessoas tentando provar valor, tentando não se expor demais, tentando não perder. E nesse cenário, a confiança se torna rara, não porque seja difícil de sentir, mas porque poucos têm coragem de expressar. E é exatamente por isso que essa palavra tem tanto impacto. Quando um homem percebe que você confia nele, ele não interpreta isso como fraqueza. Pelo contrário, ele entende como responsabilidade. Existe uma mudança de postura quase automática. Ele se torna mais presente, mais atento, mais consciente das próprias ações, porque agora não se trata apenas dele, se existe algo sendo depositado ali. Mas atenção a um ponto essencial. Confiança não pode ser jogada de qualquer forma. Não é algo que você diz para agradar, nem para manipular. Quando é superficial, perde força. Quando é real, transforma a dinâmica, porque confiança verdadeira não vem de palavras, vem de percepção. Você só expressa quando sente, e quando essa expressão acontece no momento certo, ela cria um efeito poderoso. Diferente de elogios comuns, que muitas vezes são esquecidos, a confiança toca a identidade. Ela diz de forma indireta: eu vejo algo em você que merece ser respeitado, e isso atinge um nível muito mais profundo do que qualquer tentativa de validação superficial. Existe também um fator psicológico importante aqui. Homens, em geral, são condicionados a provar valor constantemente, no trabalho, nas relações, na sociedade, e isso cria uma pressão silenciosa. Então, quando alguém reconhece isso sem exigir, sem testar, sem colocar em dúvida, existe um alívio, e esse alívio se transforma em conexão. Agora observe como isso muda o comportamento dele ao longo do tempo. Um homem que se sente confiável tende a agir de forma mais alinhada com essa percepção. Ele quer corresponder. Ele quer manter esse espaço, não por obrigação, mas porque foi reconhecido de uma forma que não é comum. E isso cria um ciclo interessante. Quanto mais ele se posiciona com responsabilidade, mais a confiança se fortalece. E quanto mais essa confiança cresce, mais a conexão se aprofunda. Não é algo instantâneo, mas é consistente. E consistência é o que sustenta qualquer vínculo real. Mas aqui está o ponto que separa quem entende de quem apenas repete. Confiar não significa se anular. Não significa ignorar sinais, nem aceitar qualquer comportamento. A confiança verdadeira é consciente. Ela observa, avalia e então se expressa. E justamente por isso tem valor. Agora conecte isso com tudo o que já foi construído. Você deixou de usar palavras vazias, passou a se comunicar com emoção e agora começa a tocar em algo mais profundo. A forma como ele se vê dentro da interação. Porque quando você ativa a confiança, você não está apenas falando com ele, você está falando com a identidade dele. E identidade é o que define comportamento. Não são as regras, não são as expectativas externas. É como ele se percebe. E quando você contribui para uma percepção positiva, você cria um impacto que vai além do momento. E quando isso é feito com naturalidade, sem exagero, sem repetição artificial, algo inevitável acontece. Sua presença deixa de ser comum, ela passa a carregar significado. Ele não associa você apenas a momentos, mas a sensações que permanecem. No final, quando você diz "eu confio" com verdade, você não está apenas criando conexão, você está despertando o melhor que ele pode ser. Existe uma combinação de palavras simples, quase comum à primeira vista, mas que, quando dita com verdade, cria um efeito que poucos conseguem ignorar. Com você. Pode parecer pouco, pode parecer básico,
Mas o impacto não está na complexidade, está no significado que ela carrega, porque quando uma mulher diz com você, ela está criando algo que vai além da frase, ela está delimitando um espaço emocional exclusivo, não é mais sobre experiências genéricas, não é mais sobre situações comuns, é sobre ele. É sobre como algo acontece de forma diferente quando ele está presente. Pense na diferença entre dizer eu me sinto bem e dizer com você eu me sinto bem. A primeira frase é neutra, aberta, poderia se aplicar a qualquer pessoa ou situação. A segunda é direcionada. Ela escolhe, ela define. E essa definição ativa algo poderoso, porque todo ser humano deseja ser único na experiência de alguém. E aqui está o ponto que muda tudo. Exclusividade emocional gera valor. Quando um homem percebe que existe algo que só acontece com ele, que não é replicado, que não é distribuído para todos, ele começa a se envolver de forma diferente, não porque foi convencido, mas porque foi sentido. Mas existe um detalhe importante que poucos entendem. Não é sobre dizer com você de forma aleatória, em qualquer contexto. É sobre conectar essa frase a algo real, a um momento, a uma sensação, a uma experiência concreta. Porque quando existe verdade, a frase ganha peso. Quando não existe, ela soa vazia. Agora observe o impacto disso na dinâmica. Em vez de usar palavras genéricas que não criam diferenciação, você começa a comunicar algo específico, e o específico prende a atenção. Ele faz a mente parar por um instante, porque não pode ser ignorado. Ele gera reflexão, gera curiosidade, gera conexão. Existe também um fator psicológico por trás disso. Quando alguém se sente único, existe um aumento natural de investimento emocional. Ele quer manter aquilo, quer continuar sendo essa pessoa que gera essa sensação em você. E isso cria um ciclo onde a conexão se fortalece sem esforço forçado. E perceba como isso se encaixa com tudo o que já foi construído até aqui. Você deixou de usar palavras vazias, começou a falar com emoção, trouxe confiança. E agora, adiciona exclusividade. Cada etapa aprofunda a conexão. Cada elemento reforça o outro. Mas cuidado com um erro comum. Muitos tentam usar esse tipo de frase como técnica, repetindo sem sentir. E isso não funciona. Porque, mais uma vez, a energia não mente. Se não há verdade, o impacto não se sustenta. O outro pode até ouvir, mas não sente. O poder está exatamente no contrário. Está em observar o momento, perceber o que está acontecendo e então expressar aquilo de forma simples e direta. Sem exagero, sem dramatização, sem necessidade de impressionar. Apenas verdadeiro. E quando isso acontece, algo interessante surge. A conversa ganha profundidade sem precisar ficar pesada. A conexão cresce sem parecer forçada. Existe leveza, mas também existe significado. E esse equilíbrio é raro. Agora pense no quanto isso diferencia você. Em um mundo onde a maioria fala no automático, onde as palavras são repetidas sem consciência, você passa a comunicar com intenção, e intenção cria impacto, impacto cria memória, e memória cria conexão. E quando alguém começa a te associar a experiências únicas, a sensações que não encontra com facilidade, você deixa de ser apenas mais uma presença. Você se torna referência emocional. No final, não é sobre o quanto você diz, é sobre fazer ele sentir que com você nada é igual ao resto. Existe algo que vai muito além de elogio, muito além de palavras bonitas, algo que toca diretamente a forma como um homem se enxerga. E isso se resume a uma expressão simples, mas extremamente poderosa. Eu admiro. Pode parecer comum à primeira vista, mas quando dita com verdade, no momento certo, ela atinge um nível emocional que poucas coisas alcançam. Porque diferente de um elogio superficial, que geralmente está ligado à aparência ou a algo momentâneo, a admiração reconhece essência.
Ela não fala apenas do que ele fez, ela fala de quem ele é. E isso muda completamente o impacto. Quando um homem se sente admirado, ele não se sente apenas notado. Ele se sente valorizado em um nível mais profundo. Agora pense na diferença entre dizer você é bonito e dizer eu admiro a forma como você pensa ou eu admiro a forma como você lida com as coisas. O primeiro pode até gerar um momento positivo, mas é passageiro. O segundo cria marca, porque toca identidade, caráter, comportamento e tudo aquilo que toca identidade permanece. Existe também um fator importante que poucos consideram. Homens raramente recebem admiração genuína. Eles recebem cobranças, expectativas, comparações, mas poucas vezes alguém para e reconhece de forma verdadeira aquilo que eles representam. E é exatamente por isso que, quando isso acontece, o impacto é tão forte. Mas atenção, admiração não é bajulação. Existe uma linha muito clara entre reconhecer e tentar agradar. Quando é exagerado, quando não parece real, quando soa como tentativa de ganhar algo em troca, perde completamente o valor. O homem percebe. Pode não dizer, mas percebe. E nesse momento o efeito se inverte. O poder da admiração está na precisão, em perceber algo específico, algo que realmente se destaca, e trazer isso à tona de forma natural, sem esforço, sem exagero, sem necessidade de repetir. Apenas verdadeiro, e quando isso acontece, cria uma conexão diferente, porque mostra que você está vendo além da superfície. Agora observe como isso influencia o comportamento dele. Um homem que se sente admirado tende a reforçar aquilo que foi reconhecido. Ele se posiciona mais, se expressa mais, se envolve mais. Não por obrigação, mas porque foi validado em algo que importa. E isso cria um ciclo onde a conexão cresce de forma orgânica. E aqui entra algo ainda mais profundo. A admiração gera respeito. E respeito é uma das bases mais sólidas de qualquer relação que tenha potencial de durar. Sem respeito, tudo se torna instável. Com respeito, até os momentos difíceis encontram equilíbrio. Agora conecte isso com tudo que for o que tu que já foi por mês de, Você deixou de usar palavras comuns, começou a gerar emoção, ativou confiança, trouxe exclusividade e agora adiciona admiração. Cada elemento não substitui o outro, eles se complementam. Eles criam uma estrutura emocional que sustenta a conexão de forma consistente. Mas existe um detalhe essencial: você não precisa admirar tudo. A força está justamente em não banalizar. Quando a admiração é seletiva, ela ganha peso. Quando é distribuída sem critério, ela perde valor. Então observe, sinta, e quando algo realmente chamar sua atenção, expresse. E quando isso se torna natural, algo muda completamente. Você deixa de ser apenas alguém que conversa e passa a ser alguém que enxerga. E ser visto de verdade é uma das experiências mais raras que alguém pode ter. E quando um homem sente que é visto, reconhecido e valorizado em quem ele é, a conexão deixa de ser superficial e passa a ser significativa. No final, não é o elogio que prende, é a admiração verdadeira que faz ele não querer se afastar. Existem beijos que um homem jamais esquece, não porque foram intensos, mas porque tocaram um lugar onde quase ninguém mais toca, o inconsciente. A maioria das pessoas acha que beijar é apenas sobre desejo ou química. Mas, e se eu te disser que existem 7 lugares no corpo masculino que, quando beijados com intenção, criam uma conexão tão profunda que ele simplesmente não consegue te esquecer? Não se trata de sedução exagerada. Trata-se de tocar algo que a maioria das pessoas ignora. A mente emocional dele, baseado em ideias inspiradas por Jung, existem formas sutis de contato que ativam aquilo que ele mesmo não consegue explicar. O desejo de estar com você, a sensação de segurança, uma memória que não se desfaz.
Hoje vou te mostrar 7 lugares onde um beijo marca não apenas a pele, mas também o coração masculino. E acredite, alguns deles vão te surpreender. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um tipo de beijo que penetra no corpo e toca diretamente o subconsciente. Masculino, um beijo que não precisa ser visto ou anunciado para que sua presença seja sentida. A verdade é que existem partes do corpo masculino que carregam muito mais do que apenas pele e músculos. Carregam camadas de tensão, memórias e desejo por cuidado. E entre essas partes, poucas são tão negligenciadas quanto a nuca. Na nuca, ele sente mesmo quando não está olhando. E talvez seja exatamente por isso que esse gesto é tão poderoso. A ausência da visão intensifica o significado do toque. Quando você beija ali, você o alcança num nível que a consciência não bloqueia. Ele não espera, não se prepara, mas sente. E o sentir, nesse contexto, permite que algo verdadeiro atravesse todas as defesas. Muitos homens vivem como se precisassem estar constantemente no controle. Observam, planejam, protegem, decidem. O mundo exige isso deles, mas o beijo na nuca vem do lugar oposto. É um gesto silencioso que não pergunta nada, não exige resposta alguma e não demonstra nada. Simplesmente é, e é. Justamente nessa existência que ele talvez relaxe verdadeiramente pela primeira vez. De uma perspectiva psicológica inspirada em Carl Jung, tudo que vem fora do campo visual entra em contato direto com o inconsciente. A nuca, sendo uma área cega do corpo, torna-se um portal para emoções guardadas. É o contrário daquilo que se planeja, é aquilo que se sente. E assim, os beijos ali ativam algo primitivo e emocional, tocam memórias que ele nem sabe que possui, despertam a sensação de cuidado maternal, toque amoroso, pertencimento silencioso, que ali com você ele pode simplesmente existir. E não é sobre intensidade. O beijo na nuca não é sobre obsessão ou sedução explícita, é sobre presença. Uma presença tão profunda que o tempo parece mais lento. Um beijo suave, quase sussurrado na pele dele, consegue dizer mais do que palavras. Você não precisa pegá-lo, você precisa estar perto o suficiente para que ele sinta o calor da sua respiração, o toque úmido dos seus lábios, a tranquilidade do seu gesto. Quando isso acontece, você comunica algo muito raro, que ele pode baixar a guarda, que com você ele não precisa ser invencível, que não precisa estar em alerta constante. E é essa sensação que cria uma memória emocional duradoura. Talvez ele não se lembre da data, da roupa que você estava usando ou da música que tocava, mas vai se lembrar da sensação que o beijo deixou, aquele leve arrepio que percorreu suas costas, aquele conforto inesperado que o fez querer parar o tempo por alguns segundos. E isso é, no fim das contas, o que todo homem secretamente deseja. Alguém que o toque não por obrigação, mas por amor. Alguém que não o pressione para ser algo, mas que o veja exatamente como ele é. Uma mulher que beija um homem na nuca em tensão e leveza está dizendo sem palavras: estou aqui, eu te vejo, você não precisa ser perfeito, basta ser você mesmo. Um seguidor escreveu algo que capturou perfeitamente essa sensação. Sempre quis beijar ali, mas nunca soube por quê. Agora entendo, é o lugar onde ele desarma sem perceber. E é exatamente isso. Não é sobre o lugar em si, mas sobre o que esse lugar representa, o fim das máscaras, o início da rendição. Se você está com ele num momento descontraído, talvez cozinhando juntos, ou ele está distraído olhando o celular e você se aproxima suavemente, tocando seus lábios na base do pescoço dele, bem no meio da nuca, você não está apenas beijando, você está criando um vínculo, você está dizendo: eu escolhi te ver mesmo quando você não está tentando se mostrar. E isso tem mais valor do que qualquer frase decorada ou gesto grandioso. No fundo, toda pessoa deseja um espaço onde possa ser ela mesma. O homem que sente aquele beijo silencioso na nuca começa, sem saber porquê, a querer estar mais próximo.
não porque você fez algo explosivo, mas porque você o tocou de forma autêntica, e essa autenticidade permanece. É isso que ecoa nos pensamentos dele quando está sozinho. É isso que volta para ele no silêncio do quarto, no trânsito, no meio de um dia difícil. O beijo na nuca é simples, mas é na sua simplicidade que reside a verdade. Ele não precisa ver para sentir e você não precisa explicar para transformar algo. Nisso reside a beleza desse gesto. É pequeno, mas fala muito. É silencioso, mas inesquecível. É invisível, mas toca as profundezas mais íntimas. A parte interna do braço é um desses lugares que quase ninguém presta atenção. Está ali constantemente exposto, ainda assim protegido, discreto, quase esquecido, mas é justamente essa aparente insignificância que o torna um dos lugares emocionalmente mais poderosos para um beijo. Porque, ao contrário das áreas mais óbvias, esse espaço entre o bíceps e o antebraço carrega um simbolismo silencioso que fala sobre quem é o homem e a quem ele se aproxima. Você já notou como um homem instintivamente protege essa área? Como naturalmente mantém os braços fechados quando está tenso ou inseguro? Isso não é coincidência. Ali na parte interna dos braços estão as veias que conduzem o sangue do coração para o resto do corpo. É onde a vulnerabilidade biológica e emocional se entrelaçam. E quando você beija esse lugar suavemente e intencionalmente, você não está apenas oferecendo carinho, você está cruzando uma barreira, você está dizendo sem palavras: eu vejo sua força, mas também respeito sua sensibilidade. Esse gesto, ainda que pequeno, tem um peso simbólico imenso. Toca o inconsciente masculino de uma forma que talvez ele nunca tenha experimentado, como se por um momento ele não precisasse provar nada. Como se seu corpo entendesse que ali com você ele pode simplesmente ser, sem defesas, sem personagem, sem a pressão de estar sempre apresentando. E isso ativa algo profundo, porque segundo Carl Jung, todos nós carregamos arquétipos, imagens universais que moldam nossos sentimentos e comportamentos. E em todo homem existe o arquétipo do guerreiro, aquele que luta, protege e vence. Mas também existe o arquétipo do amante, aquele que deseja ser acolhido, reconhecido e aceito. Beijar a parte interna do braço masculino ativa inconscientemente esse segundo arquétipo, equilibra aquilo que ele foi treinado para esconder com aquilo que no fundo precisa mais experimentar. É interessante observar como tal gesto ressoa. Muitas mulheres nos comentários disseram que nunca havia ocorrido a elas beijar ali. Algumas chegaram a mencionar uma sensação de impulso natural, mas nunca entenderam por quê. Agora entendem. Uma escreveu: sempre achei essa parte bonita, mas pensava que não fazia sentido demonstrar carinho ali. Hoje percebo que era onde eu mais queria tocá-lo, onde mais precisava tocá-lo. E não é sobre intensidade, é sobre presença, é sobre aquele beijo que não acontece no calor da paixão, mas no calor da intimidade. Um beijo leve, consciente, entregue. Um beijo que ao invés de acelerar o momento, o silencia, que ao invés de provocar, acolhe. Porque nesse ponto específico, não é sobre o toque em si, mas sobre o que o toque representa. É sobre dizer com a boca, mas sem voz: estou aqui, respeito sua história, não vim para exigir, vim para cuidar. E o mais surpreendente é o que acontece depois. Porque mesmo que ele não comente, mesmo que não diga uma palavra sobre isso, aquele beijo permanece. Permanece na memória corporal, emocional e até energética dele. Ele pode seguir normalmente o seu dia, trabalhar, conversar, se distrair, mas em determinado momento, talvez no meio de um silêncio, a lembrança daquele beijo retorna. E não porque foi sensual, mas porque foi sincero, porque foi raro. Muitas vezes, o que mais pode tocá-lo não é o gesto mais marcante, mas o mais inesperado, o toque, onde ele não esperava, a atenção, onde ele pensava ser invisível, o carinho, onde nunca foi cuidado. É por isso que ele te vê diferente, não apenas como alguém que deseja, mas como alguém em quem confia.
e a confiança para um homem é a porta de entrada para o vínculo emocional. Talvez você nunca tenha reparado, talvez esse lugar no corpo sempre tenha parecido irrelevante para você, mas agora pense em como você se sente quando alguém te toca intencionalmente num lugar inesperado, com amor, com delicadeza. É esse tipo de sensação que você desperta nele quando beija esse lugar. E é por isso que ele não esquece, porque não é apenas um beijo, é um momento de reconexão com uma parte dele que o mundo tenta silenciar. Em muitos relacionamentos, os gestos físicos se tornam rotineiros e previsíveis, mas são justamente esses toques fora do script, como um beijo suave na parte interna do braço, que reacendem a centelha da intimidade, que lembram a ambos que ainda há algo único acontecendo ali, algo que ninguém mais substitui. Então, na próxima vez que estiverem juntos, não espere por um momento grandioso. Espere por um momento verdadeiro. Talvez ele esteja deitado ao seu lado com o braço sobre a cabeça. Talvez vocês estejam conversando e você esteja perto o suficiente para alcançar esse espaço. Aproveite esse momento não para seduzir, mas para oferecer, para dizer sem pressa que ele também merece ser tocado com delicadeza. E quando fizer isso, observe a reação dele. Talvez um suspiro, talvez um olhar, talvez um leve arrepio. E mesmo que ele não diga nada, você saberá. Porque quando o toque é verdadeiro, o corpo reage. E nesse pequeno gesto, você não está apenas oferecendo carinho, você está despertando confiança, desejo e pertencimento. Se você chegou até aqui, provavelmente entende que o amor verdadeiro vive nesses detalhes. E se quiser continuar explorando essa forma mais sutil e profunda de se conectar com um homem, se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdo que respeita a sua sensibilidade e te lembra do poder silencioso que você carrega no toque mais simples, as costas onde ele carrega o mundo e você alivia. Existe uma parte do corpo masculino a qual quase ninguém presta atenção. Não é convencionalmente sensual, não é comumente elogiada. Raramente é tocada com intenção emocional, mas é justamente ali que se concentra um dos maiores fardos silenciosos que um homem carrega, suas costas. As costas masculinas não são apenas músculos e postura, é um mapa de tudo que ele aguentou em silêncio. É conectado com aquilo que ele sente que deve suportar sem reclamar. Ali ele guarda suas frustrações, seus medos, o peso das expectativas dos outros e as exigências que coloca sobre si mesmo. É o lugar onde simbolicamente ele sustenta o mundo, mesmo quando ninguém percebe que está prestes a desabar. E talvez seja exatamente por isso que um beijo nas costas leve e inesperado causa tanto impacto, porque com esse gesto simples você quebra o peso. Você toca exatamente onde ele acredita que precisa ser mais forte. E sem palavras sequer você diz, você não precisa carregar tudo sozinho. Não há nada de exagerado nesse toque. Não é explícito, não é sedutor no sentido tradicional da palavra, mas carrega uma força emocional imensa. O beijo nas costas é uma espécie de carícia que derruba as barreiras do orgulho masculino. É uma carícia que não exige nada, que não cobra resposta, que simplesmente oferece alívio. Imagine um momento comum, ele está distraído, talvez na cozinha, talvez se vestindo para sair e de repente você se aproxima sem aviso e o beija nas costas. Nada mais. Um beijo lento, intencional, entre as omoplatas ou ao longo da coluna. A reação é quase sempre a mesma. Um silêncio breve, um suspiro, um leve relaxamento, como se ele dissesse internamente, eu precisava disso. E nem sabia. Esse tipo de toque funciona porque acessa o inconsciente. E segundo Carl Jung, o inconsciente coletivo está cheio de símbolos que aprendemos a reconhecer sem que nunca nos ensinem. As costas, para o arquétipo masculino, representam sustentação, representa a estrutura que não pode falhar. Ao beijar ali, você envia um sinal profundo para o inconsciente dele. Ele não está sozinho, ele tem apoio, ele pode descansar. Nos comentários dos vídeos sobre esse assunto, muitas mulheres dizem que não tinham ideia do quanto esse gesto significava. Uma escreveu,
Aquela parte das costas me emocionou. É como se alguém finalmente me visse completamente. Essa é a essência do que estamos falando. Beijar as costas masculinas não é apenas carinho, é reconhecimento, é ver o que ele tenta esconder e ainda assim permanecer ali. Existe outro ponto. O beijo nas costas é um tipo de carinho que acontece fora da visão. Ele não pode antever, não vê chegando e isso o torna mais poderoso, porque ele não tem tempo de vestir a armadura, não tem tempo de se proteger com piadas ou mudando de assunto. Ele sente, simplesmente sente. Esse tipo de beijo entra na memória emocional por uma razão simples. Toca o lado mais silencioso do homem, aquele que ele raramente expõe. É o tipo de gesto que não será compartilhado com ninguém, mas sempre será lembrado. O beijo nas costas é simbolicamente uma lembrança de que ele pode existir sem função, que com você ele não precisa ser útil, não precisa impressionar, simplesmente precisa ser. É importante que esse toque aconteça com presença. Não deveria ser automático, não deveria ser casual no sentido de distraído. O que torna esse beijo especial é justamente o fato de ser dado com intenção, ainda que silenciosa. Você não está tentando provar nada, não está esperando nada em troca, você está simplesmente ali presente, atenta, cuidando sem invadir. E talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem, porque num mundo onde os homens aprendem a sempre fazer, sempre decidir, sempre resistir, seu beijo nas costas oferece exatamente o oposto, uma pausa, uma permissão, uma oportunidade para simplesmente respirar, para se sentir humano. Esse gesto, quando repetido com sinceridade ao longo do tempo, cria algo raro, confiança emocional. Ele começa a perceber que existe um espaço onde pode baixar a guarda, que com você ele não precisa fingir o tempo todo que está tudo bem, que pode mostrar suas dúvidas, seu cansaço, seus silêncios e ainda assim ser amado. E quando ele sente isso, quando realmente acredita que foi visto inteiro e não apenas as partes que orgulhosamente exibe, algo muda. Ele se aproxima, ele se entrega, porque sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ser completo. Se você nunca tentou isso, experimente num momento simples, quando ele menos espera, se aproxime dele, posicione seus lábios entre os ombros dele e permaneça ali por 2, 3 segundos. Nada mais. Não diga nada. Apenas esteja ali. É justamente nesses momentos silenciosos que a conexão verdadeira nasce. Aquela que não depende de palavras, aquela que não precisa de provas, aquela que resiste mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Se esse tipo de amor toca seu coração, se você sente que quer aprender a amar com mais verdade, mais presença e mais profundidade, fique por perto, porque é sobre isso que falamos. Vínculos que não são apenas bonitos, são reais. Existe um gesto tão pequeno, tão delicado, que quase todo mundo passa despercebido, mas quando acontece, deixa uma marca de uma forma que não se explica com palavras. É o beijo na pálpebra. Sim, aquele toque silencioso, leve, quase imperceptível, mas carregado de significados que vão muito além da pele. Porque beijar a pálpebra é tocar onde ele não vê, mas onde mais sente, no espaço entre a confiança e a entrega. Vivemos numa cultura que ensina os homens a terem os olhos sempre abertos, a serem vigilantes, alertas, fortes. Um homem raramente baixa a guarda. Ele observa, calcula, protege. Seus olhos não servem apenas para ver, são seu escudo. Por isso, quando ele fecha os olhos na sua presença, quando permite aquele momento de vulnerabilidade, é porque mesmo sem dizer nada, ele está dizendo tudo. E é exatamente nesse momento que o beijo na pálpebra se torna inesquecível. É um gesto que não precisa de contexto especial algum. Às vezes, você está ao lado dele no silêncio, após um dia cansativo. Ele encosta a cabeça, respira fundo, fecha os olhos e você, num impulso delicado, toca seus lábios ali, sem pressa, sem querer impressionar, apenas para dizer com sua pele o que palavras não alcançam. Estou aqui. Você pode descansar comigo. E ele sente não apenas o toque, mas o que vem. Com ele,
Paz, rendição, confiança, o direito de soltar o mundo por alguns segundos. A força desse beijo está justamente na sua delicadeza. É o contraste que o torna marcante. O mundo exige tanto dele, parece que tudo constantemente lhe diz: esteja preparado, reaja, conquiste, mostre que você dá conta. Mas quando você beija sua pálpebra, faz o oposto, você diz: aqui você pode soltar, aqui você não precisa provar nada. Esse é o contraste emocional que dispara a memória. É a quebra de expectativa que cria impacto, porque ele não está acostumado com esse tipo de carinho, não espera esse tipo de amor. Psicologicamente, as pálpebras são uma área profundamente simbólica, são naturalmente a fronteira entre o externo e o interno. Fechar os olhos é um ato de desconexão. É confiar que por alguns segundos o mundo externo pode esperar. Quando você beija um homem ali, você toca essa fronteira. Você diz ao subconsciente dele: é seguro entrar. É por isso que o beijo permanece, porque não toca apenas a pele, penetra na superfície e vai direto onde ele mais precisa ser tocado, onde ele pode parar de ser o que se espera e ser ele mesmo. Tal gesto não acontece por acaso, exige presença, atenção, é o tipo de carinho que só pode surgir da escuta silenciosa, de perceber o momento certo de se conectar com seu corpo, não apenas como algo que pode ser tocado, mas como algo que precisa ser compreendido, porque o beijo na pálpebra não é sobre desejo físico, é sobre perceber que às vezes a maior intimidade está no silêncio e que existem toques que dizem mais do que qualquer declaração apaixonada. É justamente nesse silêncio que vive a narrativa desse gesto. Você não precisa dizer que se importa. Você mostra. Você não precisa explicar que ele pode confiar em você. Ele sente. A ausência de palavras se torna linguagem. E essa linguagem é absorvida por algo que ele não consegue controlar. Emoção pura, memória emocional. O tipo que não desbota mesmo quando os dias passam, mesmo quando o tempo se distancia. Talvez ele não se lembre do que disse, mas vai se lembrar do momento em que você o fez fechar os olhos e o beijou ali. Em um dos comentários mais tocantes sobre isso, uma mulher escreveu: é como se o mundo parasse por um instante quando você beija ali. Ele não vê, mas sente tudo. Essa frase carrega uma verdade poderosa, porque beijar a pálpebra não precisa